Fungos na área farmacêutica. Integrantes do grupo: Paulo, Cauã, Eduarda, Pedro, Natália. Enquanto algumas espécies de fungos podem ser consideradas patógenas, outras estabelecem relações simbólicas com esses organismos, podendo ser reutilizada em diferentes setores da indústria. A produção de fármacos à base de fungos é bastante relevante para o Brasil, dada sua enorme biodiversidade em fungos. Vantagem: o baixo custo de produção e a facilidade de manipulação das variáveis de cultivo, a fim de otimizar e viabilizar a produção dos metabólitos secundários em escala industrial. Um fungo utilizado na indústria farmacêutica é o fungo Penicillium notatum, que produz a penicilina, um poderoso antibiótico, como mostrado na imagem. Algumas bactérias são utilizadas na produção de medicamentos, como os cocos, estreptococos, espirilos, diplococos, estafilococos, bacilos, esporos bacterianos, bactérias flageladas e os vibriões. Os metabolitos primários são pequenas moléculas produzidas ao longo do crescimento vegetativo, que têm a função conhecida: estrutura das hifas, metabolismo energético, regulação do. Os metabólitos secundários apresentam grande importância à humanidade, devido às atividades antibióticas e de importância farmacêutica, bem como atividades imunossupressoras e tóxicas. Normalmente, derivados do substrato utilizado para o crescimento celular, sendo sintetizados a partir de um metabolismo primário, são frequentemente sem função conhecida, ocorrência restrita a poucas espécies ou gêneros e normalmente são produzidos após a paralisação do crescimento. O metabólito secundário não é essencial para o crescimento vegetativo de um micro-organismo em uma cultura pura. O que são antimicrobianos? São produtos capazes de destruir micro-organismos ou reduzir sua multiplicação ou crescimento. Nós temos dois tipos de antimicrobianos: os antibióticos, que são produzidos naturalmente, e os quimioterápicos, que são produzidos em laboratório. Fermentação para a produção de antibióticos. É um processo aeróbico e as condições, que são pH, temperatura e substratos, devem ser ajustadas para cada tipo de micro-organismo. A produção começa a partir da utilização de esporos de cepas pré-selecionadas. Primeiro, os esporos são usados em meio sólido e depois em meio líquido, sob constante agitação. Após, ocorre a pré-fermentação, que dura de 26 a 46 horas, que inclusive é o período no qual se forma a maior parte da massa celular. Depois da pré-fermentação, o cultivo chega à etapa real da produção, momento onde o fungo fica com o metabolismo secundário muito ativo, excretando no meio o antibiótico. Nessa etapa, o fermentador é alimentado com diferentes substratos, como fontes de nitrogênio, carbono e precursores. Esse processo dura entre 48 e 160 horas. E a temperatura varia entre 25 e 28 graus Celsius. E o pH entre 5,5 e 7. Terminada a fermentação, é necessário a separação de uma porcentagem do antibiótico que permanece unida ao micélio por processo de filtração. O filtrado passa para tanques de resfriamento para então ser purificado. E logo após ocorrerá a extração, com o objetivo de separar o antibiótico do filtrado. Processo de fermentação. A fermentação é um processo químico com a ausência de gás oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. Independentemente do ser vivo que está realizando a fermentação, ela sempre ocorre no citoplasma da célula e com auxílio de enzimas, as quais atuam como catalisadores. A fermentação alcoólica trata-se de uma fermentação realizada por alguns tipos de bactérias e alguns fungos. Nessa relação, o ácido pirúvico, cuja fórmula é C3, é descarboxilado, perde sua hidroxila, gerando acetaldeído, por meio da ação da enzima piruvato descarboxilase. Essa fermentação é muito comum na produção de pães, vinhos, cerveja e etanol. A fermentação lática, realizada exclusivamente por ação dos lactobacilos, ocorre quando a glicose tem como carboidratos a glicose ou a galactose, obtidas a partir da quebra de uma molécula de lactose. Essa fermentação é muito comum na produção dos iogurtes e queijos. A fermentação acética ocorre quando o etanol, obtido a partir da fermentação alcoólica, entra em contato com bactérias da família Pseudomonaceae. Essas bactérias
transforma o etanol em moléculas de ácido acético por meio de uma produção de oxidação. O ácido acético é o principal componente do vinagre, e essa imagem é como ocorre a produção de um antibiótico, mostrando passo a passo dele. Então é isso, crianças. Lavem as mãos, utilizem álcool em gel e não saia de casa. Dá um like, compartilha para poder continuar. E se inscreve no canal também. Obrigado.